Olha só quem apareceu. Quero comentar com vocês um pouco sobre as minhas leituras que eu fiz ao longo de abril. Eu acho que todas foram em abril. Algumas coisas que eu abandonei e por quê, e também o que eu estou lendo no momento. Vamos começar então com Sonata Kreutzer, do Tolstói. Esse livro aqui, ele tá na minha lista de 12 livros para 2026, que tá assim, totalmente abandonada. Mas nesse mês eu tava tentando sair, não sei se de uma ressaca literária, não sei que nome dá para isso, mas eu tava tentando pegar um livro mais curto que tivesse começo, meio e fim e não precisasse ficar arrastando por longos períodos, porque eu sinto que o meu foco tá bem prejudicado para livros grandes, então achei que era uma boa começar com esse daqui. E, gente, que história interessante, mas se você já leu Dom Casmurro e As Brasas, do Sandor Márai, você vai sentir muita coisa familiar aqui nesse livro. Aqui a gente vai ter a história do nosso protagonista, que em uma viagem de trem ele começa a contar os causos da sua vida, sua tragédia. Mas toda essa narrativa ela é contada para a pessoa que está, ouvindo essa história como se fôssemos nós, e a gente está tendo então acesso a essa informação. A gente vai ver esse personagem falando da visão do relacionamento, do casamento, a relação com a mulher num aspecto amplo, mas é um olhar muito negativo, muito depreciativo sobre si e sobre os outros. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção logo de cara. E ele é essa nuvem densa. E a gente sabe logo no começo que ele cometeu algum tipo de crime. E eu fiquei pensando no começo da história se ele estava reagindo dessa forma agora, depois do crime, e o que ele estava falando era para justificar, as coisas que ele fez, ou se ele de fato pensa dessa forma, Ao longo do livro, eu acabei concluindo que ele pensa realmente dessa forma e não é somente um produto narrativo ali para justificar uma ação que ele fez na vida, mas sim a forma com que ele se relaciona com o mundo. E se você vê como ele se relaciona com o mundo, não tem como dar certo, sabe? Vai ficar pesado, vai ficar difícil e ninguém e nada vai ser bom aos olhos dele. E ele tem uma visão dos relacionamentos muito trágica. Ele vê a traição como uma parte meio que intrínseca dos relacionamentos. A forma com que ele se relaciona também com a sexualidade, você percebe que as primeiras experiências que ele teve na sua adolescência são muito sujas, tem uma visão muito negativa, muito vexatória, assim, de como que ele atribui. Então, quando ele vai casar, finalmente, ele escolhe uma parceira, mas ele sempre vê como negativo esse papel da mulher, até antes de conseguir o matrimônio e tudo, de seduzir, e ele sente que essa sedução é uma forma de manipulação e que por isso quando se casa, a mulher precisa ser domada, a mulher precisa ser controlada para que ela não continue manipulando o seu marido e as pessoas à sua volta. E ele fala do papel da mulher, mas ele fala também do papel do homem, Ele fala que é muito hipócrita da parte do homem, e nisso eu concordo, dele procurar pureza no casamento, pureza na sua esposa, sendo que normalmente, todo mundo que já leu um livro aí de época, você percebe que os homens têm toda uma vida sexual, antes do casamento, só que a mulher que ele casa, ela tem que ser pura, intocada, e tem gente que pensa assim até hoje. O papel da música é muito interessante, porque o nome, a Sonata Kreutzer, é uma sonata escrita pelo Mozart, então vai aparecer essa música, e com uma conexão com o artístico, com a criatividade, com aquilo que às vezes não pode ser controlado na figura da esposa dele. Então, ele que tem uma visão, de certa forma, pragmática da vida, ele se vê meio perdido com essa esposa que se rebela, de certa forma, através da arte. Ele considera que a arte é aquilo que vai despertar aquilo que está oculto, dentro de nós. Então, sendo também quase que um meio de corrupção, da esposa dele, ela toca piano e ela começa a ter aulas também de piano aqui no livro. A história, ela é construída, gente, com uma narrativa ali, com uma estrutura de um diálogo para te convencer
desse ponto de vista, assim, do personagem, né, que aconteceu várias coisas com ele até o seu crime no final. O seu crime, na verdade, como é julgado, assim, fiquei com um pouco de asco, confesso, mas da mesma forma com que ele considera que as mulheres tentam manipular os homens e aqueles que a rodeiam, ele tenta manipular, assim, um pouco da nossa visão. Porque se você acredita no que ele acredita, na forma com que ele lê a vida, você vai entender também o seu crime como uma consequência banal decorrente de tudo aquilo que estava acontecendo antes em sua vida. E ele desumaniza muito a esposa, sabe? Essa mulher veste para provocar, essa mulher é mãe, mas ela faz isso pelas aparências, essa mulher toca música, mas ela toca para seduzir. Então, assim, é sempre com esse olhar muito negativo, eles vivendo realmente como inimigos dentro da própria casa. Mas eu sinto também que o rancor que ele tem é uma forma de defesa, assim, porque quando ele coloca que o casamento é sujo, é vil, que é ali um teatro entre as pessoas que estão envolvidas, ele meio que se exime da culpa, sabe? Porque ele é um produto daquele tipo de relação, ele é um produto das complicações que esse tipo de relação pode ter. Então, é um livro interessante, eu gostei de ler, fazia tempo que eu não lia um livro russo. Então, se você tá procurando um livro mais curtinho aí, eu acho que vale a pena conhecer a Sonata a Kreutzer. E daí, vamos avançar para um outro livro que eu tava com muita vontade de ler. Quando eu fui escolher os livros que eu ia ler, eu dei uma passeada na minha estante e peguei tudo aquilo que nos últimos tempos eu comprei ou recebi, que eu tava com muita vontade de ler. Então, a Sonata a Kreutzer foi um presente da Gabi e eu comprei, eu assino a tag, né, vocês sabem, e eu pedi um adicional em uma das minhas caixinhas, que era o Morra Amor, esse livro argentino, e eu tive contato, né, descobri a existência desse livro por conta do filme da Jennifer Lawrence com o Robert Pattinson, que é uma adaptação, né, desse livro aqui. Eu ainda não assisti o filme, tô bem ansiosa, porque falaram muito bem da interpretação da Jennifer Lawrence, eu gosto dela como atriz, mas, gente, esse livro aqui é uma loucura. Eu sabia praticamente nada aqui, né, desse livro. Eu sabia que falava de uma história de uma mãe e o relacionamento dela com o marido e que esse marido era um pouco conivente com certas coisas, então fui assim, às cegas, totalmente despreparada, não tinha visto resenha nem nada. E é um livro no estilo de fluxo de consciência. Então, a gente, ao contrário de Miss Dalloway, que fica muito claro, assim, o que são coisas que estão acontecendo na mente das pessoas, pensamentos, o que são eventos palpáveis, né? Qual que é a realidade que está acontecendo ao redor dessas pessoas, aqui não fica claro. Então, essas fronteiras da consciência e do inconsciente são rasgadas totalmente. E você não sabe o que está acontecendo à volta dessa mulher. Tem alguns eventos aqui que eu ainda me questiono se foi imaginação dela, ou se foi um delírio, ou se foi algo que de fato aconteceu, algo que de fato ela fez. Isso vai fazendo com que o livro ganhe muitas camadas, né? Porque enquanto está acontecendo só na mente dela, você tem um juízo de valor. Se ela faz essas coisas de fato, você vai ter um outro juízo de valor. E aqui então a história dessa mulher, que ela é estudada, é uma mulher assim instruída, e ela acaba casando e vai para uma cidade no interior da França, e dá para você perceber que aquele dali não é o lugar natural dela, que ela normalmente vive em cidades maiores, onde ela é reconhecida pelo intelecto dela. E daí do nada ela tá em uma cidadezinha pequenininha e ela engravida, e a gente vai acompanhar essa mãe, né, no início da sua gestação até o filho nascer e algum tempo depois, né. E você percebe que ela já tem uma sensação de estranhamento com esse filho ainda na barriga. É um livro que vai falar sobre a maternidade. Eu ia comentar que eu li um outro livro que fala sobre maternidade. Eu não lembro qual livro que foi, gente. Mas não é uma maternidade tradicional, digamos assim, aquela que todo mundo espera.
E essa mãe vai acabar tendo esse filho, essa criança vai nascer e a gente vê que essa criança sofre um extremo descaso. Tem uma discussão, né, sobre as pessoas que leram esse livro, se a gente tá falando de uma mulher que teve uma depressão pós-parto por conta das coisas que ela fez, mas eu vejo que ela já não estava bem antes da gestação, né, enquanto ela estava gestando essa criança, e que a depressão pós-parto, apesar de ser uma coisa muito complexa, muito difícil de ser passada, eu acho que nesse caso específico ela é uma simplificação de uma transformação interna, de um incômodo interno que essa personagem já estava sentindo desde antes. O marido dela é um personagem interessante e eu sabendo, né, que o Robert Pattinson vai interpretar ele no cinema, pra mim era ele que tava aqui no livro, a Jennifer Lawrence que tava aqui. Mas esse marido, ele é um marido confiável, ele é um marido presente, ele é um pai presente, ele é estável emocionalmente, mas ele é extremamente míope para o sofrimento da mulher. Ele vê que ela está mal, que ela não está bem, que ela não está no seu juízo perfeito, mas eu sinto que ele não consegue compreender a profundidade desse sofrimento que ela está vivenciando. Então acaba sendo algumas situações assim, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, quando ela tava desmoronando por dentro. Enquanto ele tenta colocar os panos quentes, né, para que ela pense que as coisas vão dar certo e tudo, eu sinto que ela vai direcionar então todo o ódio, porque ela tem uma raiva, ela tem uma raiva do lugar que ela tá. Ela vai direcionar esse sentimento para ele. Então, ele vai se tornar o alvo disso. Ela vai descontar nele, vai descontar no descaso com a casa, com o descaso com o filho. E ele vai ser essa personificação do contentamento com a casa, do contentamento com a vida que eles têm. Então, quando ela se rebela contra ele, não é só se rebelar simplesmente contra ele, mas sim sobre o que ele representa naquele casamento deles. Tem algumas cenas aqui que a gente entende que ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, que não tem grandes efeitos, assim, na saúde mental dessa personagem. E esse deslocamento, né, porque dá pra ver que ela tá incomodada com esse lugar que ela vive, dá pra ver que ela tá incomodada com as coisas que estão acontecendo à sua volta, esse estranhamento, esse deslocamento. E eu me lembrei um pouco da personagem Nina, da Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso, porque a gente tem também essa personagem que é super livre, super bonita também, e tem uma personalidade muito específica, que ela é tirada do Rio de Janeiro, daquela vida cosmopolita, para uma cidade do interior fictícia de Minas. Então você percebe como ela é um objeto estranho realmente naquele lugar, como ela tá deslocada e como as pessoas também não sabem lidar muito bem com ela, e vai se tornando assim uma situação complicadíssima. Muitas coisas da personalidade da Nina, que talvez não sejam as suas melhores facetas, vêm à tona, e eu sinto que acontece a mesma coisa aqui com essa personagem de Morra Amor. E o último livro lido nesse mês, então, foi O Sono, do Murakami. E eu gostei bastante, acabei me surpreendendo, assim, com o livro, não esperava certas coisas. Eu tava até olhando as minhas anotações aqui, eu acho que eu nem terminei de escrever sobre esse livro, porque é um livro muito simbólico, tem muitas coisinhas que dá pra tirar dele, que eu não consegui terminar de fazer, talvez dê um texto pra newsletter sobre esse livro. Mas o que que acontece? A gente tem a nossa personagem, essa mulher, que ela tá num quadro de insônia. Ela vai nos contar que não é a primeira vez que ela tá nessa situação. A primeira vez foi quando ela estava na faculdade. Então, um momento de estresse, muito desgaste, mas da mesma forma que veio essa enxaqueca foi, né? Ela passou alguns dias sem dormir, mas ela não estava presente, ela não estava bem realmente, né? E o que ela destaca uma grande diferença para a insônia do momento, que é essa insônia em que ela está viva, que ela está ativa, que é como se nada tivesse acontecendo de errado, se ela não estivesse passando por uma privação de sono. Então, a gente começa a ver as coisas que ela faz na vida dela, as coisas que ela fala sobre o relacionamento. Ela é casada, ela tem um filho, e é muito interessante, porque
Primeiro, a gente percebe que ela não tá tendo a vida que ela tem, né? E é muito interessante, porque primeiro a gente percebe que ela tá tendo uma vida que não é a vida que ela gostaria de ter e ela tá um pouco anestesiada. Então essa insônia, na verdade, é uma forma dela acordar para a vida, né? Acordar para aquilo que ela realmente quer fazer por ela. Então ela passa os dias, né, durante o dia, tendo a sua vida normal de antes de cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido, e fazer a aula de natação, fazer o almoço. E quando todo mundo vai dormir, é o momento que ela tem para ser ela, quase como se ela vivesse uma vida dupla, porque ela não conta para ninguém que ela tá com insônia. Ela não conta pro marido, apesar de dizer que ela confia nele, né? Mas ela passa a esconder tudo isso que tá acontecendo na vida dela. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ela fala de concessões que ela fez depois que ela casou, de, por exemplo, não sair mais para jantar porque o marido dela não gosta, parou de comer chocolate porque o marido dela também não gosta, dela deixou de comprar. Então são pequenas, grandes concessões que ela faz da identidade dela, né, de ser quem ela é. Só que não fica claro, né? E esse é um ponto bem interessante para mim, não fica claro que isso foi uma necessidade, sabe, do relacionamento, que ela precisava fazer aquilo, mas ela foi abrindo mão de forma natural de coisas que faziam ela ser quem ela é, e a gente faz muito disso, né? A gente faz muito no sentido de tentar agradar o outro, de tentar fazer o outro se sentir bem, abrir mão de partes de nós que nem sempre é necessário. E uma das primeiras coisas que ela faz, então, quando ela está nesse quadro de insônia, é ler. Ela lia muito quando era mais nova, quando ela estava na faculdade, mas ela acabou perdendo o hábito, também foi uma coisa que ela deixou para trás, e ela escolhe, então, ler Ana Karenina nesse período da noite. E, gente, toda vez que aparece Ana K em algum livro, eu sei que vai dar alguma tragédia em algum momento, porque a história de Ana K é uma história muito profunda, a história da personagem mesmo, né, da Ana Karenina, é uma história muito trágica, né, de tudo que acontece, de todas as decisões que ela toma. E essa personagem, né, Ana Karenina, ela tem esse sentimento de estar vivendo uma vida que ela não quer viver, que ela se sente presa, que ela se sente amarrada, até o momento que ela começa a ter uma outra vida que tem diversas consequências, mas ela se sente, né, presa, e é a mesma coisa que eu vejo acontecendo aqui na nossa personagem. E daí ela passa a comprar chocolate para comer enquanto ela lia, porque era o que ela fazia quando era mais nova. E durante o dia, a sua vida atinge algo de automático na forma com que ela se relaciona com a sogra, com o filho, com o marido, e ela fica em algum nível, não sei se é frustrada, mas ela constata que ela mudou e as pessoas não percebem que ela mudou. Então é como se durante o dia ela estivesse anestesiada, como em um sonho mesmo, e a vida real dela acontece quando ela tá sozinha. Uma coisa que eu achei interessante é que ela comenta que ela é a filha do meio de 5 filhos. E normalmente o filho do meio é o filho que passa mais apagado nas relações, né, nas famílias, e tem alguns estudos que falam, né, sobre a crise do filho do meio, que é um filho que tá ali entre o filho mais velho, o filho mais novo, é o que normalmente não tá dando trabalho, é o filho que normalmente acaba ficando apagado porque tem muita gente em casa também. E eu fico pensando se essa questão dela de abrir mão de quem ela é não foi algo aprendido desde a sua infância, né? De passar despercebido, de abrir mão de si para um irmão mais novo ou um irmão mais velho. Então eu achei isso bem interessante. Só que esse quadro de insônia, ele vai se alongando durante mais tempo do que deveria. Ela chega a pesquisar como tratar, e a forma de como tratar, ela não gostou, não quis, porque ela não queria ser curada, né? Ela não queria perder isso, esse momento que ela estava sendo ela. Só que
ela começa a tomar algumas decisões imprudentes no período noturno. Antes ela ficava só dentro de casa, daí ela começa a sair, ela começa a ir para lugares afastados e você vê que ela vai se desprendendo cada vez mais desse lar familiar, numa busca de ser quem ela é, até que acontece o final do livro. E tem algumas discussões que eu gosto delas, de que talvez o livro todo seja um sonho dela, que ela esteja em um transe, e até porque o nome do livro é Sono, né? E é exatamente o que ela não tem ao longo de toda a história, e que no final do livro, que tem uma cena muito forte, que talvez seja a forma dela estar acordando para essa vida, né? A vida que ela tinha antes e que ela não queria acordar de forma nenhuma. Gostei bastante, meu primeiro contato com a ficção do Murakami, porque até então eu só tinha lido do que eu falo quando eu falo de corrida, que eu adorei, por sinal, esse livro, mas fiquei bem satisfeita com o que eu li aqui. Um livro que eu comecei, gente, e tava nessa minha lista aqui, eu tinha separado 4 livros, mas eu não consegui engatar, foi o Perfume. Esse livro aqui me chamou a atenção por conta do filme. Eu lembro de assistir bem mais nova, eu fiquei completamente impactada, eu me lembro de cenas desse filme até hoje. Então, eu sempre quis ler o livro, fiz a aquisição dele e, gente, não funcionou. Que a gente tem a história desse rapaz que, gente, toda a cena, todas as imagens mentais que esse autor traz pra gente, nisso ele faz muito bem, são muito sujas, muito fedidas, são assim escatológicas. Ele nasce na banca de peixe da mãe dele, a mãe dele joga ele numa caixa, daí descobrem que ele tá vivo porque ela achou que todos os filhos dela anteriores tinham nascido mortos, que aquele também ia nascer. E daí ele vai para uma casa de adoção e a moça que estava cuidando dele fala que ele era o demônio porque ele não emitia cheiro. Então, durante todo o livro, você percebe que a pele dele não exala nenhum tipo de odor. Só que ele tem a capacidade de sentir todos os cheiros possíveis do mundo, até aqueles que a gente não nomeia. Essa é uma característica dele, vivendo nessa Paris extremamente suja, com dejetos. Ai, gente, dá até uma angústia de ler. Só que esse livro, ele demora muito para as coisas acontecerem. E não é que assim, tá demorando para as coisas acontecerem, mas não quer dizer que enquanto isso está tendo um bom desenvolvimento do personagem, ou que a gente tá aprendendo traços da sua personalidade. Não. Eu vejo que o autor fica muito tempo no mesmo assunto e ele tá te dizendo de formas diferentes a mesma coisa que ele já tinha dito antes. Então, assim, isso me desgastou e eu resolvi, então, abandonar este livro. De leituras do momento, tá? Eu estou lendo, não sei se conseguem ver pela... Ah, consegue, né? Entrevista da Susan Sontag para Rolling Stones. Eu vi um vídeo que a Paloma fez, né? Ela fez 2 vídeos, na verdade, sobre a Susan Sontag. E eu sempre tava naquela se eu dava o primeiro passo para ler a obra dela ou não. Então, eu resolvi começar pela entrevista. Estou adorando, mas eu comprei o livro físico porque eu tava fazendo muita anotação aqui e tava começando a me perder quando eu anoto muito, eu não gosto de ler no Kindle. Estou esperando o meu livro chegar, então, para continuar a leitura. E daí, eu tô lendo a trilogia de Copenhagen também. Eu preciso admitir, eu tô na página 42, que eu ainda não super embarquei nessa história. Eu acho que talvez a parte da infância acabe não sendo a minha preferida, porque é dividido em 3 partes, né? Infância, juventude e dependência. Talvez a juventude e a dependência sejam melhores pra mim, mas eu tô vendo, ainda tô pagando pra ver e a gente vai acompanhar a história, então, né, dessa autora durante a sua vida, né, como quase uma história de formação. E o último livro que eu tinha parado, mas eu quero retomar nessa semana agora, é o Comporte-se. Eu tô, gente, bem no começo, na página 60, mas é um livro de estudo, né? E ele é enorme, eu não tenho nenhuma pretensão de levar pouco tempo nele.
até porque eu leio, eu estudo, eu pesquiso, né, para complementar o meu conhecimento. E eu tava fazendo alguns stories também no Insta, quero retomar. Gente, é isso então que tem acontecido do lado de cá no âmbito de leituras. Comentem o que vocês estão lendo, se vocês leram também a trilogia de Copenhagen, se vale a pena eu continuar investindo tempo, se não, já me assinalem aqui, já sinalizem aqui embaixo que eu vou agradecer. Se você assistiu até aqui, meu agradecimento. Espero que vocês tenham dado um like no vídeo, se inscrito no canal, dado um hype caso tenha aparecido essa opção para vocês, e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.